Bom, então vamos dar início, né? Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início, então, à defesa de dissertação de mestrado do aluno Jones Boni, né? Do acadêmico Jones Boni. Já aproveito, então, para agradecer, né, a presença de todos, né? Todos vocês aí, alunos, professores. Em particular, gostaria de agradecer à banca, né? Aos professores Leandro. Vou começar pelo Leandro, que está mais longe, né, Leandro? O Leandro da Universidade Federal do Cariri, Leandro da Silva Tavares, né? Juazeiro do Norte, então tá só alguns quilômetros aí de distância, né, Leandro? E o Rodolfo também, do nosso campus, da UTFPR de Toledo, né? Professora Rosângela, também do nosso campus, que está como suplente. Então, eu agradeço a vocês, né, por ter aceitado também gentilmente aí o convite em participar da banca. É uma honra aí tê-los aqui nessa defesa, né? E também sejam muito bem-vindos aí para fazer comentários, enfim, né? Também aproveito para agradecer o orientador do trabalho, né, o professor Andrés, ele, né, também aceitou gentilmente aí o convite, né, da orientação e também por toda a atenção aí prestada no desenvolvimento do trabalho. Então, muito obrigado aí, Andrés. Acho que a parceria foi muito legal, foi muito interessante, né, ter conhecido também um pouco do trabalho do professor Andrés, que desenvolve, né, nessa área de música, né. Bom, Jones, também agradeço, Jones, também eu falo também pelo comprometimento, né, pela competência aí para desenvolver o trabalho. A gente sabe que chegar até aqui não é uma tarefa fácil, né, principalmente aí dentro do Profmat, né, inúmeras disciplinas, qualificação, enfim, isso aí, sem dúvida, já é uma grande vitória. Então, também aí é muito legal, né, ter chegado até aqui. Isso é muito importante, né? Bom, então, Jones, você então tem 50 minutos para fazer a apresentação e depois eu vou abrir para os questionamentos da banca. Vai lá. Ok, muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Jones Boni, sou acadêmico do Profmat da UTFPR de Toledo. E Jones, hoje, você falou que ia gravar. Você tá gravando? Eu sim, não eu tô estou vendo gravando. ainda. Ah, não apareceu aqui. Mil desculpas. Eu não tô vendo. Tá Fiquei ok, preocupado. tudo Então bem. começa de novo para ficar bonitinho essa parte, tá? Beleza. Boa tarde a todos. Eu sou o Jones Boni, sou acadêmico do Profmat da UTFPR de Toledo. E hoje apresento a minha defesa da dissertação de mestrado, ensinando probabilidade com o jogo de dados de Mozart, orientado pelos professores Rodrigo Andrade e Andrés Coca, da UTFPR. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar meus agradecimentos. Queria agradecer aos professores membros da banca, o professor Leandro Tavares, da Universidade Federal do Cariri, o professor Rodolfo Vertuan, da UTFPR, e a professora Rosângela Assumpção, da UTFPR. Então, os senhores estão aqui para criticar e contribuir com esse trabalho, trazer as suas experiências e seu conhecimento. É um exercício árduo e agradecemos a sua disponibilidade. Eu gostaria também de agradecer aos professores que me orientaram nesse trabalho, o professor Rodrigo e o professor Andrés. Eu aprendi muito com os senhores durante essa jornada e eu desejo que todos os acadêmicos tenham orientadores excepcionais e dedicados que nem vocês. Eu também gostaria de agradecer a todos que assistem a essa apresentação. Obrigado pelo suporte e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Então, para dar início à apresentação da defesa, vamos começar com uma introdução ao trabalho. Em seguida, vamos ver os objetivos do trabalho, uma breve explicação de como funciona o jogo de dados de Mozart e, em seguida, uma exposição da metodologia do trabalho, contemplando a pesquisa bibliográfica realizada, a proposta de ensino elaborada, os produtos educacionais que foram criados, a aplicação da proposta com os alunos e a análise do questionário que esses alunos responderam. Finalmente, a gente vai falar sobre as considerações finais e, em seguida, as referências dessa apresentação. Então, para dar início, vamos começar com a introdução. É de senso comum que os professores querem sempre dar o melhor de si para os seus alunos, querem sempre melhorar os seus métodos,
ter coisas novas, para que eles aprendam melhor e possam aplicar melhor esses conhecimentos em suas vidas. Então, no entanto, os alunos brasileiros não têm mostrado um desempenho tão animador nas avaliações do ensino brasileiro e também não têm mostrado sinais de melhora significativa. Por exemplo, no PISA 2018, aqui está o Brasil com uma média de 384 pontos, próximo ali da Colômbia e da Argentina, ambos, os três países ali bem longe dos exemplos de educação que a gente tem no mundo, por exemplo, a Coreia, o Canadá e a Finlândia. E daí, comparando os resultados de 2003 até 2015, os resultados que o Brasil teve no PISA nesse período, com os resultados de 2018, a gente pode ver ali que de 2009 até 2015 não houve melhora significativa no desempenho brasileiro, porque o resultado atual, que são os 384 pontos representados por essa linha vermelha, o resultado atual está dentro da margem de erro dos últimos três testes que foram realizados. Então, daí, com base nisso, é importante pensar sobre métodos novos para melhorar essa situação, para ajudar os alunos a melhorarem o seu aprendizado de forma que eles possam se expressar melhor, expor o seu conhecimento melhor nesses testes e depois na vida deles. Então, com respeito ao estado da arte, Garcia et al. Sugeriram utilizar o jogo de dados de Mozart em conjunto com recursos tecnológicos para apoiar o ensino do conteúdo de probabilidade no ensino médio. Então, eles ofereceram essa ideia dentro de uma oficina que houve em um congresso. Então, em 2019, Carrilho utilizou esse jogo em uma das atividades durante a aplicação de uma oficina, também com alunos do ensino médio. Então, nesse trabalho, propõe-se usar o tema de matemática e música para ensinar o conteúdo de probabilidade e buscou-se contextualizar o conteúdo no jogo de dados de Mozart. Então, daí vamos partir para os objetivos. O objetivo geral do trabalho é fornecer ao professor de matemática do ensino médio uma proposta de ensino do conteúdo de probabilidade, essa contextualizada na composição musical do jogo de dados de Mozart. E os objetivos específicos: abordar os diversos conteúdos de probabilidade de experimentos aleatórios discretos, auxiliar o professor na tarefa de ensino com a proposta de ensino, sequência didática e exercícios diversificados, suprir produtos educacionais e recursos tecnológicos para uso nas atividades de ensino e também fazer uso da interdisciplinaridade para dar para o aluno uma compreensão mais ampla do conteúdo. Então, agora que passamos a introdução, vamos ver como funciona o jogo de dados de Mozart, que é a base do que a gente está trabalhando aqui. Então, o jogo de dados de Mozart é um método probabilístico de composição de músicas. Ele usa a aleatoriedade do lançamento de 2 dados para sortear a melodia da música. E esse jogo forma músicas no estilo minueto. Então, daí, lança-se os dados, olha os resultados dos dados na tabela, e esse valor na tabela vai dizer qual que é a melodia dentro das partituras que precisa ser, que foi sorteada. Então, daí, esse é um exemplo de uma partitura em branco do jogo de dados de Mozart, onde temos 16 compassos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segunda versão do compasso 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E daí, nessa partitura são colocadas as melodias do jogo, as melodias que são sorteadas. Então, o compasso 8 tem 2 variações, a variação 1 e a variação 2. E daí temos os sinais de repetição que fazem essa variação do compasso 8 ter importância. Então, aqui no início temos o início de repetição e aqui no fim dessa linha tem o fim da repetição.
Então é executado os primeiros 8 compassos, em seguida repete-se eles até o sétimo e daí executa a segunda variação do oitavo. E daí em seguida toca-se os últimos 8 compassos e repetem-se esses, no entanto não há variação para esses últimos 8 compassos. Então daí para fazer o sorteio das melodias que vão ser utilizadas, a gente usa essa tabela aqui. Na horizontal, a horizontal representa os 16 compassos, são 16 colunas que vão ser usadas para sortear cada um daqueles espaços da partitura. E na vertical é a parte do sorteio, são as somas dos dados. Então, lança 2 dados, cai 3 e 4, por exemplo, soma 3 mais 4 dá 7, e daí acha o valor correspondente a 7 para o compasso que você está sorteando no momento. Então daí, aqui está bem pequeno, bem difícil de ver, mas essas são as 4 partituras do jogo. Nela estão os 176 compassos, as 176 melodias do jogo. E daí temos ampliado aqui a primeira folha do jogo, a primeira folha da partitura. E daí para visualizar melhor, vamos olhar nesse trecho azul que está sendo ampliado agora. Então daí esse é um fragmento da partitura do jogo de dados de Mozart. E quando a gente olha na tabela, aqueles números que você obtém intersectando o compasso e o sorteio nos dados, o número que se obtém lá são esses números aqui. Então nas 4 folhas das partituras tem os números ali que vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 176. E daí basta olhar na partitura qual que é essa melodia que está sendo sorteada. Daí como exemplo, vamos criar um minueto aqui de exemplo para a gente poder entender bem esse processo. Então suponhamos que a gente lance nos dados a soma 11, por exemplo, um dado caiu 5 e outro dado caiu 6. Então, aqui no primeiro compasso, relacionado com a soma 11, está o compasso 3, a melodia número 3, e então essa melodia aqui que foi sorteada. Então daí copia-se ela para a partitura, para aquela partitura em branco. Então sorteando agora o número 3, então no segundo compasso relacionado com o número 3 está a melodia número 6, a gente vem lá procura a melodia sorteada, no caso o número 6 está aqui, copia ela para a partitura. Sorteando o número 12, terceiro compasso, linha número 12, então chega aqui na melodia número 10, e daí a gente tem aqui a melodia número 10. Vai para a partitura no terceiro compasso. E assim por diante, a gente vai sorteando e criando essa música, criando essa composição com os lançamentos de dados. Então daí, esse é o minueto formado por esses lançamentos aqui em cima, que a gente acabou de ver. E daí a gente pode ouvir esse minueto. A gente pode ouvir agora esse minueto como exemplo para vocês. Então, essa é o minueto girado por esses lançamentos. Então, daí serve como um exemplo aí de como criar e como executar também
essas composições. Então, agora que a gente já viu a introdução e também como funciona o jogo de dados de Mozart, vamos passar para a metodologia que foi aplicada nessa pesquisa. Então, como foi citado lá no sumário, foi feita uma pesquisa bibliográfica, uma elaboração da proposta de ensino, a criação de produtos educacionais e também a aplicação da proposta de ensino com alunos do ensino médio e também primeiro período de graduação. E esses alunos responderam um questionário que é analisado, cujas respostas foram analisadas. Então vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos ali. Essa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de campo de caráter exploratório e descritivo e é um estudo de caso da aplicação de uma proposta de ensino. Então, se aprofundando nos tópicos aí, nos pontos centrais aí do desenvolvimento da pesquisa, vamos começar com a pesquisa bibliográfica. Então, primeiramente, a gente consultou a referência da BNCC, a Base Nacional Curricular. Ela, com o intuito de conhecer o currículo exigido e também as competências definidas na base, e dessa forma a gente consegue elaborar uma proposta que tenha todos os conteúdos necessários exigidos pelo currículo. Também estudamos teoria da probabilidade, primariamente pelo autor Ross e também por outros autores. Também estudamos o ensino da matemática e da probabilidade, primariamente sobre Bataneiro, mas também outros autores. E estudamos teoria e história da música a partir de Mede e também outros autores. Quanto à proposta de ensino desenvolvida. Então, a partir dessa pesquisa bibliográfica, foi realizada a proposta didática para ensinar probabilidade para alunos do ensino médio. Então, faz uso de atividades em grupo, com discussões direcionadas, onde o professor expõe uma atividade para os alunos, eles desenvolvem essa atividade, e daí o professor direciona perguntas, faz eles conversarem sobre o tema da aula, que é probabilidade, estatística, etc. Então, daí os alunos levantam hipóteses probabilísticas, por exemplo, qual face do dado que vai ter uma chance maior ou menor de cair, e também validação dessas hipóteses através de experimentação e resolução de problemas. Então, essa proposta contempla noções de combinatória e de probabilidade de experimentos aleatórios discretos, além de se aprofundar no assunto de distribuições de probabilidade. E distribuições de probabilidade é um assunto que dificilmente é visto no ensino médio, então isso tem uma contribuição bem grande para os alunos que acabam vendo esse conteúdo. Então, como exemplos da proposta de ensino, vamos mostrar alguns exercícios e atividades que estão presentes nelas. Primeiro exemplo. Por que o jogo de dados de Mozart possui um total de 176 trechos melódicos? Então, é bem simples. Temos 16 compassos diferentes e cada um deles tem 11 opções diferentes. Então, 11 possibilidades diferentes em cada um dos 16 compassos. Então, para completar a tabela inteira, para toda a tabela ter números para serem sorteados, então precisa de 11 vezes 16 melodias, 11 vezes 16 trechos melódicos nas partituras. Então, daí essa questão exige princípios básicos de contagem. E essa questão número 2 aqui. No jogo de dados de Mozart, quantas composições se pode criar? Então, é possível criar 11 elevado a 16 composições. Então, cada um dos compassos pode ser sorteado de 11 vezes diferente, de 11 formas diferentes. Então, cada um dos 16 compassos, totalizando isso, pode ser 11 vezes 11 vezes 11 vezes 11. 16 compassos pode ser sorteado de 11 formas diferentes. E assim fica
11 elevado a 16, que dá aproximadamente 46 quatrilhões, um número absurdo de possibilidades. Daí essa questão exige também princípios básicos de contagem. E note que na questão anterior e nessa, usa-se os mesmos dois números, 11 e 16, só que eles têm funções completamente diferentes na hora de resolver as questões. Então, por isso também vão dar resultados diferentes. Então, mais alguns exercícios. O jogo de dados de Mozart utiliza a soma de dois dados. Qual que é o espaço amostral utilizado no jogo? Então, o espaço amostral são os números de 2 a 12, que são os números que é possível formar somando os números de 1 a 6. Então, um dado cai com os valores de 1 a 6 e outro dado cai com valores de 1 a 6. Somando só pode dar números de 2 a 12. E daí essa questão, por exemplo, utiliza noções da construção do espaço amostral discreto. Outra questão, qual a probabilidade de cada uma das faces de um dado? Então essa questão já exige do aluno ele conhecer o modelo equiprovável de probabilidades e também a probabilidade unitária do espaço amostral. Então dessa forma, cada uma das 6 faces do dado e de um dado ideal tem mesma probabilidade, então modelo equiprovável, e somando todos esses resultados possíveis, tem que dar a unidade, ou 100%. Então dessa forma, cada face tem probabilidade de 1/6 de ocorrer. Exemplo 5. Como é possível criar uma composição do jogo de dados de Mozart com apenas um dado? Então basta lançar o mesmo dado 2 vezes e somar os resultados. Para isso, os alunos precisam ter noção de eventos independentes, que lançar 2 dados ao mesmo tempo. Cada dado tem um resultado que é independente do outro dado. E isso pode ser simulado a partir do lançamento do mesmo dado, ser lançado 2 vezes, que também vão ser 2 eventos independentes. Então aqui vamos dar o exemplo da atividade central que engloba a proposta, que é a questão de montar um dado planificado com os alunos. Então o professor imprime um dado planificado para cada aluno e os alunos recortam, colam. E daí, enquanto eles estão ocupados fazendo esse recorte e colagem, o professor direciona a conversa dos alunos em torno do assunto, em torno de probabilidade. Então ele pode perguntar assim, como o peso do dado é distribuído? Que o dado planificado ele tem as abas, que são as abas onde são usadas para passar cola. Então isso tudo vai fazer o aluno pensar na construção do dado e como isso tudo se relaciona com as probabilidades. Então, como o peso do dado é distribuído, o dado foi recortado e colado simetricamente. Obviamente, se o dado é torto, ele não vai ter a mesma probabilidade para todas as faces. E também, outra questão super importante que o professor levanta, quando eles estão quase terminando, é como testar qual hipótese é mais adequada. Como testar qual é a face, se o número 3 realmente é a face que mais cai, ou se é o número 1 ou o número 6, e assim por diante. E daí, a partir disso, os alunos fazem experimentação com os dados que eles acabaram de montar. Eles lançam os dados e o professor, junto com eles, cria um histograma a partir das frequências que os alunos anotarem. Então, daí esse é um exemplo de histograma que o professor pode criar no quadro junto com os alunos. Essa imagem mostra 200 lançamentos de dados. Em azul, ou à esquerda, é mostrada a frequência esperada de um dado ideal, que é igual à probabilidade multiplicada pelo total de lançamentos, ou seja, 1/6 vezes 200, para dar aproximadamente 33 lançamentos em cada face. E daí em vermelho mostra a frequência obtida pelos alunos, de forma que possa se comparar, que o mundo real nem sempre acontece exatamente como se espera a teoria.
E daí, essa mesma ideia de desenvolvimento, de experimentação no quadro, pode ser desenvolvida com a soma de dois dados. O professor pode pedir para o aluno lançar o seu dado 2 vezes, somar e registrar, ou fazer pares de alunos e os alunos jogam em dupla e somam os dois dados, da forma que o professor preferir desenvolver a atividade. Então, a mesma coisa, o professor cria o histograma dos resultados dos alunos e depois disso, talvez os alunos levantaram alguma hipótese que todos os números de 2 a 12 vão ter a mesma probabilidade de ocorrência, e daí esse gráfico aqui vai acabar desmentindo eles, que na verdade é esse formato triangular que ocorre. E daí o professor pode mostrar o motivo desse formato. Que, por exemplo, o número 2 só pode ocorrer a partir do lançamento de 1 e 1 nos dados. O número 3 tem duas formas, 1 e 2 e 2 e 1. O número 4 tem 3 formas, 1 e 3, 2 e 2 e 3 e 1. E assim por diante. O 7 tem 6 formas de fazer. E daí depois, cada vez, vai diminuindo o número de chances de cada um dos resultados. Daí com isso o professor monta o histograma e daí mostra o motivo do formato triangular da distribuição. Então assim são discutidas com os alunos já as duas primeiras distribuições de probabilidade. Então a distribuição uniforme, que é a distribuição do lançamento de um dado, e a distribuição triangular, que é a distribuição do lançamento da soma de dois dados. Então vamos lá com mais alguns exercícios da proposta. Qual a composição de maior probabilidade a ser sorteada? Então agora já falando diretamente do jogo. E também qual que é essa probabilidade, a probabilidade dessa composição. Então a composição com maior probabilidade é quando a gente sorteia a soma mais provável todas as vezes para cada um dos compassos. Então é lançando 7, 7, 7, 7, 16 vezes. E a probabilidade é igual a 6/36avos, que é a probabilidade do 7 ser lançado, do número 7 ser sorteado. Então 6 sobre 36 elevado na 16. Então fazer esse sorteio 16 vezes seguidas. Isso dá aproximadamente 3,5 vezes 10 a menos 13. Então mesmo a melodia com mais probabilidade de ser sorteada tem uma probabilidade muito pequena de ocorrer. Então daí para esse exercício é necessário a multiplicação das probabilidades de eventos independentes. Então, cada um dos lançamentos dos dados é independente do anterior. Então dessa forma só é necessário multiplicar as probabilidades, que acabou se transformando nessa potência. Então, exercício número 9. Vamos falar agora sobre aqueles dados de 12 e de 20 lados, que são formados por dodecaedros e icosaedros. Então, qual que é a probabilidade de sair um lançamento no intervalo de 2 a 12 com esses dados de 12 a 20 lados? Ou seja, excluir o número 1, se cai, lança de novo, porque não está dentro da tabela do jogo de dados de Mozart. Ou se cair 1 ou 13 até 20 no dado de 20 lados. Então daí esses são resultados que não interessam e são descartados, ficando só de 2 a 12 para usar diretamente a tabela. E daí as probabilidades são 11 dozeavos e 11 vinteavos. 11 dozeavos porque uma das possibilidades, que é cair número 1 no dado de 12 lados, ela é descartada. Então a chance de sucesso é 11 dozeavos. E para o dado de 20 lados, temos 11 vigésimos, não é? Que daí é descartado o número 1 e os números de 13 até 20. Então são descartados 9 números desses lançamentos. Então daí a gente tem essa distribuição de probabilidade, que daí o professor pode explicar para os alunos que
essa distribuição é bem comum quando você tem uma chance de sucesso e uma chance complementar de falha, ou uma chance de ocorrência e uma chance complementar de não ocorrência. Essas são distribuições chamadas distribuições de Bernoulli. Então daí, com um dado de 12 ou de 20 lados, descartando os lançamentos fora do intervalo de interesse, fora de 2 a 12, quais as probabilidades do número de repetição até o resultado ocorrer dentro desse intervalo? Ou seja, jogar o dado tantas vezes até cair entre 2 e 12 e contar o número de lançamentos. Então daí, para você precisar lançar apenas uma vez o dado, só tem que dar certo uma vez aquele experimento de Bernoulli que a gente acabou de ver. Para ter que lançar 2 vezes, ele tem que dar errado, ele ocorreu uma falha e daí um sucesso. Então você multiplica a probabilidade de falha vezes a probabilidade do sucesso. Para dar errado 2 vezes seguidas e daí ter o sucesso, é 2 vezes a probabilidade de falha. Então falha vezes sucesso, e assim por diante, vai criando essa distribuição geométrica com esses parâmetros aí da distribuição de Bernoulli, com o parâmetro P igual a probabilidade de sucesso. Então, à medida que vai lançando os dados, tem cada vez menos probabilidade de não ter ocorrido um lançamento entre 2 e 12. E daí essa distribuição é a distribuição geométrica, e ela tem esse nome porque ela vai decaindo através de uma progressão geométrica que é igual à probabilidade da falha igual a probabilidade a razão da PG é igual à probabilidade da falha do experimento de Bernoulli. Então, mais um exemplo. Como é possível utilizar 10 moedas para criar composições com o jogo de dados de Mozart? Então, perdi meus 2 dados, perdi 2 dados e não consigo fazer o jogo. Consegue, você pega 10 moedas e você pode lançar elas para simular 2 dados. Não exatamente, mas você consegue sortear números de 2 a 12. Então você lança 10 moedas, soma o número de caras, e daí você vai ter um número de 0 a 10 nessa soma do número de caras. Então você adiciona um número 2 e vai ter um número de 2 a 12 que você pode usar para fazer o sorteio na tabela. Do sorteio do jogo de dados de Mozart na tabela. Então daí essa é uma distribuição chamada de distribuição binomial, é outra distribuição discreta muito comum. E daí aqui na figura a gente vê a comparação da distribuição dos dados, o formato triangular da soma de 2 dados, e a distribuição binomial do lançamento de 10 moedas. Então daí assim a gente trabalhou diversas distribuições de probabilidade com os alunos. A distribuição uniforme, que é de um dado, a distribuição triangular, que é a soma de 2 dados, a distribuição de Bernoulli, que é quando pode ter sucesso ou falha, cair dentro do intervalo ou não, lançar um par de dados e cair um par, como 2, 2, 3, 3, pode também ser considerado como sucesso e falha. Então, probabilidade de ocorrer um par em 2 dados, e também a questão lá do lançamento de um dado de 12 ou 20 lados, descartando os resultados fora do intervalo. Falamos também da distribuição geométrica, como por exemplo, lançar uma moeda até cair cara, ou lançar um par de dados, lançar 2 dados até cair um par, vai decaindo. E também, que nem acabamos de ver, lançar um dado de 12 ou de 20 lados até cair dentro do intervalo desejado. E também vimos a distribuição binomial, que é o lançamento quando se lança N experimentos de Bernoulli e conta quantos sucessos ocorreram. Então aqui, por exemplo, a gente tem o lançamento de 2 moedas em azul, aqui em vermelho o lançamento de 5 moedas, e aqui em amarelo o lançamento de 10 moedas. Aí ampliando o lançamento de 5 moedas, que a gente pode usar para substituir um dado, e o lançamento de
10 moedas que pode substituir a soma de 2 dados. Então, além da proposta de ensino que foi desenvolvida, também foram criados produtos educacionais. Então, esses produtos são materiais educativos para uso durante as atividades de ensino, por exemplo, o dado planificado, as partituras em branco para poder escrever as melodias e também a tabela de compassos para poder entregar para os alunos e eles poderem marcar marcar as partes da tabela que faz sentido com os exercícios. Também foi criado um website com vídeos e outros materiais multimídia, incluindo animações da execução de composições. E também a seleção de recursos tecnológicos externos que estão disponíveis na internet. O professor pode acessar lá também e trazer para dentro da sala de aula. E então, para aplicar essa proposta, ela foi adaptada para o modelo de uma videoconferência. Então, daí foi aplicada com uma turma de ensino médio, seguido por um questionário online. No entanto, poucos alunos fizeram presentes na videoconferência e apenas 4 responderam ao questionário. Infelizmente, tivemos uma taxa de resposta bem baixa. Então, para obter uma amostra maior de alunos, a aplicação foi retomada por meio de uma videoaula, criada a partir da gravação daquela videoconferência, também seguida por um questionário. Então, os links dessa videoaula e do questionário foram mandados para professores do ensino médio e também para coordenadores de cursos de graduação. E os coordenadores foram requisitados para enviar para os alunos de primeiro período de graduação. Então, com isso, mais 22 alunos responderam ao questionário, totalizando 26 respostas. Então, quanto ao questionário, como foram as respostas dos alunos no questionário? Primeiro, vamos discutir o público atingido e a indicação desses alunos. Então, um total de 26 alunos respondeu ao questionário e a maioria assistiu a videoaula por indicação do professor. Então, temos aqui 20 alunos que assistiram a videoaula por indicação do professor, 2 assistiram por amigos que encaminharam entre si, e também 4 assistiram ao vivo durante a videoconferência. E a maioria dos alunos é composta por alunos do ensino médio. Então, 23 eram alunos do ensino médio e apenas 3 alunos do primeiro período de graduação responderam ao questionário. Quanto à reação dos alunos. Então, eles apresentaram primariamente uma resposta positiva na aplicação. Então, quando eles foram pedidos, você gostou da oficina ou do vídeo? Então, 9 responderam, sim, gostei muito. 14 responderam, sim, gostei. E 3 responderam, mais ou menos. Quanto ao aprendizado dos alunos, todos eles afirmaram aprender algo novo nesse vídeo ou na videoaula. Então, eles foram pedidos o seguinte: você aprendeu alguma coisa nova nessa oficina ou nesse vídeo? O que foi isso que você aprendeu? Então, alguns responderam jogo de dados de Mozart, outros probabilidade, outros responderam música, outros matemática. E quase metade deles, 12, responderam que aprenderam algo novo sobre matemática ou sobre probabilidade, o que é realmente positivo, porque é exatamente o que a gente estava tentando fazer. Ensinar matemática, ensinar probabilidade, usando o jogo e a música. Então, quanto ao aprendizado dos alunos novamente, só que agora, não levando em conta a autoavaliação dos alunos, mas sim o que a gente observou nas questões teóricas que apresentamos para eles. Então, se observa um nível de aprendizagem promissor nos alunos. Então, a maioria deles deu 2 exemplos corretamente, foi pedido para eles dar 2 exemplos de experimentos aleatórios, por exemplo, lançar uma moeda, lançar um dado, o sorteio da loteria e assim por diante.
Então, 17 responderam com 2 exemplos corretos, 5 com um exemplo correto e 4 nenhum exemplo correto. E também a maioria respondeu corretamente como usar apenas um dado do jogo. Um dado no jogo. É uma das questões que foi vista nessa apresentação anteriormente. Se o seu colega tem apenas um dado, como ele pode fazer para criar uma composição? Então daí, alguns 4 responderam que não sabiam, 2 responderam para fazer um dado, 3 responderam para usar uma parte da tabela, ao invés dela inteira usar só uma seção correspondente aos lançamentos de 1 a 6 dos dados. E 17 responderam para jogar os dados 2 vezes, que era a resposta esperada. Quanto ao interesse dos alunos, observa-se um nível de interesse considerável neles. Então a maioria deu ao menos um exemplo específico de situação onde percebeu a matemática. Alguns deles responderam, por exemplo, foi perguntado em quais situações do dia a dia você percebe que usa matemática. Então daí alguns responderam em todo lugar, ou atividades escolares, ou eu percebo onde há cálculos, que são respostas que não exigem pensamento. Não parou para pensar, não teve interesse para raciocinar e pensar num ponto onde vê a matemática no dia a dia. Então daí 85% dos alunos foi capaz de responder a essa questão. E também a maioria deu ao menos um exemplo de experimento aleatório. Então, esses alunos aqui que responderam com 1 ou 2 exemplos são considerados como alunos de alto interesse porque eles pararam e tentaram pensar sobre o conteúdo, sobre o que foi exposto a eles. Eles pararam para pensar sobre isso e conseguiram chegar em algum resultado. E a maioria também deu alguma solução a problema da falta de dado. Então foi considerado esses 22 alunos como um alto interesse porque eles tentaram resolver o problema deles. Alguns com teoria e outros com criatividade. Daí agora conta a questão opcional. Foi apresentada 12 questões no questionário, né? E a 12ª questão era uma questão extensa e ao mesmo tempo um nível mais alto de dificuldade. Era assim, se o professor te dá 2 dados, só que ao invés da face 4, da face ter o número 4, esses números 4 foram apagados e colocado o número 3 no lugar. Qual que é a distribuição desses dados, da soma desses dados? Qual que é a probabilidade de ocorrer o lançamento 2, 3, 4 até o número 12? Por isso essa questão é extensa e um pouquinho difícil. Então quase 1/4 dos alunos tentou responder, o que indica alto interesse desses alunos. Então 6 alunos tentaram responder a essa pergunta. E desses 6 alunos, 3 utilizaram o raciocínio correto para chegar à resposta, o que indica a alta aprendizagem desses alunos. Então, praticamente 1/4 dos alunos tinham interesse, aprendizado e autoconfiança para tentar resolver e responder essa questão difícil. E vamos alertar quanto à motivação dos alunos. Metade deles afirmou saber tocar algum instrumento musical. Foi pedido, quantos instrumentos você sabe tocar? E daí tinha alunos que tocavam 5, tinha alunos que tocavam 2, tinha alunos que tocavam um instrumento. E metade deles, 13 alunos no total, responderam que sabiam tocar um ou mais instrumentos. Então daí isso pode indicar uma motivação pessoal que esses alunos têm com respeito ao assunto da música, que faz parte do tema da aula apresentada. Então, quanto às considerações finais. Na aplicação da proposta se identificou reação positiva dos alunos, interesse no assunto e aprendizado do conteúdo. E isso pode ter sido influenciado por motivações pessoais dos alunos, como, por exemplo, gostar de música, tocar instrumentos musicais ou gostar de matemática. E apenas esclarecendo, fazer uso de motivações pessoais dos alunos é algo positivo. Beneficia o trabalho do professor e também o aprendizado do aluno.
Porém, nós não conseguimos responder com essa pesquisa se esses efeitos são benéficos, se esses efeitos benéficos ocorrem de maneira geral. Então, para trabalhos futuros, se sugere aplicar a proposta de ensino com uma turma inteira, pois há menor possibilidade de viés sobrevivente, que é os alunos que já gostam de música, já gostam de matemática, assistir o vídeo sobre música e matemática. Então, também estender os problemas sugeridos aos alunos, combinatória, estatística, teorema de Bayes, distribuição de Poisson e cadeias de Markov. Sobre combinatória e estatística, trata-se de criar mais problemas e talvez criar uma proposta de ensino focada nesses. E com respeito ao teorema de Bayes, distribuição de Poisson e cadeias de Markov, eu não consegui identificar uma forma de aplicá-las ao jogo. E também, além disso, dar continuidade ao trabalho com outros contextos, relacionando probabilidade, matemática e música. Então aqui temos as referências utilizadas nesta apresentação. E para finalizar, eu gostaria de reforçar os meus agradecimentos aos membros da banca pela disponibilidade de participar e compartilhar o seu conhecimento conosco, aos orientadores, que são pessoas formidáveis, guiar esse trabalho com profissionalismo, e a todos que compareceram aqui, que assistem essa defesa. Eu me sinto privilegiado em ter vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jones. Bater uma palma aí, né? Vamos então para as perguntas. Vou começar então com o Leandro aí, talvez o mais longe, né? Olá, Leandro. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Rodrigo por participar dessa banca aqui. Com muita satisfação que eu agradeço aí o convite e tal. Eu e o Rodrigo fomos colegas na época de faculdade, fizemos a graduação e o mestrado juntos, aí depois cada um foi fazer doutorado num canto, mas a gente manteve muito contato e mantém até hoje. É uma enorme satisfação aqui de estar participando de uma banca de um aluno seu. Muito obrigado mesmo, tá? Sobre o trabalho, eu anotei aqui algumas coisas em relação ao trabalho, a sua apresentação e tudo mais. Assim que você lá enviou para mim, vocês enviaram para mim o trabalho, eu tomei um susto, assim, no bom sentido. Um trabalho, assim, robusto, tá? Robusto, muito interessante. E assim, mas antes disso, eu gostaria de comentar a sua apresentação, tá? Eu achei você muito seguro, muito senhor de si do que você estava falando, tá? Isso é muito importante, tá? Porque mostra que você de fato se dedicou a esse assunto, né? Mais ainda, né? O PDF lá eram 166 páginas, não tem como você escrever 166 páginas sem você se dedicar àquilo. Não tem como. Então, foram assim, quando eu peguei o trabalho, eu falei, nossa, olha o tamanho desse trabalho, isso vai ser interessante. Aí, beleza, eu gostei muito da sua apresentação. Com respeito agora ao seu trabalho, assim, né, probabilidade, né? Infelizmente aí, assim, até uma brincadeira, né? Tem muita gente que fala que a probabilidade é uma área amaldiçoada da matemática, né? Então, porque a maioria das pessoas não gosta, assim, e com certeza você se propor aí a fazer um trabalho na área, assim, é um desafio, porque é muito difícil, se o trabalho for o
o mesmo do mesmo, né? O pessoal já nem lê direito assim. Agora, assim, eu achei muito interessante a conexão aí que você fez com os jogos e tal, o Mozart e tal. Eu achei muito legal. Assim, realmente me chamou a atenção, sabe? E aí depois você ilustrou aí na sua apresentação como é que se fala? O piano tocando, eu achei muito legal, muito interessante mesmo. Não é todo dia que se vê isso, tá? Não é todo dia. Assim, já participei de várias bancas de Profmat, é muito difícil você conseguir de fato fazer uma conexão extremamente concreta da maneira que você fez, entendeu? E assim, eu achei legal dos resultados que você teve aí do seu estudo de caso, que teve uma resposta bem satisfatória dos alunos, né, com respeito ao assunto, e assim, é assim, digamos que tem um fator, né, de agravamento por ser probabilidade, digamos assim, né, brincando aí com o negócio da maldição, né. Então, não é todo dia que você consegue uma resposta satisfatória, assim, até mesmo ali quando você, por exemplo, depois, né, você vai fazer uma graduação em matemática, assim, teoricamente você já gosta de matemática, né? Tem muita gente que não gosta de probabilidade, entendeu? Então, assim, você ainda colocar isso para estudantes do ensino básico, explorarem esse assunto não é uma tarefa fácil, tá? E assim, eu achei que você mandou muito bem aí em como motivar a galera, a molecada, a se, né, a trabalhar no tema de probabilidade. Eu gostei muito no seu trabalho e sua apresentação no seguinte: você colocou várias figuras, trabalho muito colorido, muito legal, não é aquela leitura maçante, sabe? E isso ajuda a cativar, principalmente a garotada aí da escola, entendeu? Senão fica aquela leitura que, né, pesada, carregada. Eu achei que você escreveu bem o trabalho, tá? É, Agora, sim, uma coisa que me chamou muita atenção, tá? E não é todo dia que você vê isso no mestrado, no Profmat, de uma maneira geral. Vocês aí escreveram 3 artigos, né? Então, assim, tem inclusive artigo publicado e tal. Eu acho que é uma ideia muito boa fazer isso, tá? Porque ainda mais que, como é que se fala? Você ajuda a impulsionar a divulgação do seu trabalho, entendeu? Então, eu achei que foi uma sacada muito legal vocês terem escrito os artigos. Não é todo o trabalho de Profmat que o cara, a pessoa consegue um tempo para escrever alguma coisa, algum artigo e tal. Então, eu acho que assim, para finalizar, eu te falo com todas as tuas palavras aí, assim, eu nem te conheço e tal, mas do trabalho que me foi enviado, foi um tripé aí, tá? Foi o seguinte: para sair um trabalho com essa qualidade e com os artigos em si, com certeza teve uma excelente orientação do Rodrigo e do Andrés sobre, né, sobre a sua pessoa e o tema. Mas a orientação é extremamente importante, mas a orientação de nada vale se não tiver a dedicação do aluno de explorar o tema, de entender o tema. Então, foi um tripé do Rodrigo, do Andrés e seu. Então, e deu um conjunto muito legal. Para finalizar, eu falo aí com todas as letras, tá? Que a sua dissertação, você com certeza aí foi um trabalho acima da média do que eu costumo ver, que é defendido por aí, tá? É o que eu tenho para falar, tá? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Realmente o Jones aí se dedicou bastante.
Foi uma coisa meio de doida, assim, né? Acho que o Jones não estava nem dormindo ultimamente, né, Jones? Obrigado, professor Leandro. Realmente, eu estava dormindo, o pouco que eu dormia mal. Professor Rodolfo, por favor. Boa tarde, todo mundo. Estão me ouvindo? Estão? Sim, sim. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria também agradecer o Rodrigo, o Jones e o Andrés pelo convite para participar da banca, como membro da casa. Né? Conhecer o professor Leandro, que eu não conhecia, mas ser amigo do Rodrigo deve ser gente fina. E dizer do meu contentamento, Jones, também pela leitura do texto. Né? Também levei o susto inicial do Leandro. Nossa, eu não esperava uma dissertação tão grande e densa no que diz respeito à quantidade de coisas que você fez. Quando eu fui para o número de capítulos ainda, eu falei assim, cara, olha a quantidade de capítulos que o Jones escreveu. Né? Então, eu convido a todos para conhecerem o trabalho do Jones, que, para mim, é especial por conta do meu gosto para música também, né, Jones? Eu gosto de trabalhar com matemática e música. Nas minhas disciplinas, eu acabo levando o teclado, vez ou outra, o violão, para fazer algumas atividades com os alunos. Eu lido com modelagem matemática, então eu acabo utilizando da música para discutir um pouco do que eu acredito e fazer matemática com a turma, e sempre é um sucesso, mesmo que de repente os alunos não conheçam e até não toquem nenhum instrumento musical, como você bem apontou no trabalho, né? Tem um apelo muito grande porque dificilmente alguém não gosta de algum estilo de música e etc. Dizer da minha surpresa, Jones, porque embora eu te conhecesse, conversasse contigo, eu te tenho como uma pessoa mais tímida do que você se revela falando nas suas apresentações. Então, a surpresa já começou quando eu assisti seu vídeo de 40 e poucos minutos, e eu assisti ele na íntegra. Eu dei risada com o seu riso frouxo ao falar dos dados que você derreteu colocando no forno, e assim vai. Né? Então, eu acabei vendo todo o seu material na íntegra, porque eu queria contribuir, talvez, com algumas possibilidades de ideias, e aí já fiquei surpreso com a sua fala solta e desinibida lá, com os alunos, ou seja, você falou com um público que você não conhecia a priori, e falou à vontade, muito bem, rindo, brincando. Então, parabéns. Eu não conhecia esse seu jeito solto de falar, eu te conhecia mais tímido, né? Agora eu vou passar a olhar para você de modo diferente. O texto também está muito bem escrito. Eu acredito sim que o Andrés, que por mais que tenha outra nacionalidade, é o cara da língua portuguesa, né? Tudo que eu vejo o Andrés escrevendo, eu acho impecável, ele sabe disso. Vem com umas palavras que a gente mesmo não conhece. E aí você vai ver, tá super redondinho, perfeito. Então, parabéns ali para o Rodrigo, para o Andrés, pela correção do texto. Né? E agora eu vou falar um pouquinho do trabalho de modo geral, Jones. E, embora eu já tenha mostrado o meu contentamento com o trabalho, o fato de eu ter gostado do que você fez, do trabalho que você teve, é óbvio que eu vou falar de alguns apontamentos que eu gostaria que você e seus orientadores avaliassem para ver se é ou não interessante. Deixa eu só pedir para o meu filho ficar um pouco quieto, porque eu acho que talvez vocês estejam ouvindo ele está gritando no videogame aqui do lado. Pedi para ele fechar a porta do quarto, ele veio fechar a porta do meu. Eu falei, não quero fechar do meu, é do seu que é para fechar. Né? Folgado. Tem 10 anos e já está fazendo isso com o pai. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês entendam as minhas considerações do seguinte modo, Jones, Rodrigo e Andrés. Eu considero o momento da banca como um momento de um grupo de estudo, um grupo de pesquisa que está avaliando o trabalho e teve a sorte de ler com mais cuidado todo o trabalho, e por isso acaba criando uma expectativa no início da leitura, vai confirmando, criando outras no decorrer do trabalho, e vai entendendo o que de fato você fez e se propôs a fazer. Então, eu vou apontar aqui a minha compreensão do seu texto. Então, de modo geral, assim, Jones, eu vou fazer 2, 3 observações e depois vou apontar algumas no texto, embora muitas das observações que eu faço eu não vou elencar para falar aqui, estão anotadas e depois vocês dão uma olhada, ignora se achar que deve ignorar, adota se achar que deve adotar, e em caso de dúvida, marque, a gente conversa e eu explico o que eu pensei para escrever aqui. A minha leitura da sua dissertação, ela foi uma leitura linear. O que significa isso? Às vezes eu escrevo assim, Jones, eu não entendi o que significa isso. De repente, 5 páginas depois, você escreve o que significa aquilo.
mas eu não apaguei a observação anterior, porque eu acho que a pessoa, você que é o dono do texto, vai saber que as pessoas sentem falta de, naquele momento, entender o que você quer dizer com aquela expressão. Então, isso significa o quê? Significa que ou você tem que antecipar o conceito, ou que você tem que fazer uma nota de rodapé dizendo que esse termo será melhor explorado no capítulo tal. Então, isso deixa o texto mais fluido, tá? De modo geral, eu vejo que você, para mim, você chamou de produtos educacionais, mas pensando até na hora de você colocar no seu Lattes, eu acho que você deveria ter um produto educacional do qual fizesse parte todas as coisas que você tem chamado de produtos educacionais. Depois, se você quiser, eu até te indico em que lugar do Lattes é que a gente coloca o produto educacional de um mestrado como que você realizou. E o vídeo que você apresenta, conversando com os alunos, eu não sei se vai ser considerado um produto educacional, do modo como ele está, ainda mais nos dias de hoje. Se fosse, de repente, uns 3 anos atrás, poderia ser considerado algo muito diferente. Atualmente, por conta da situação que a gente está vivendo, é algo muito comum. Para mim, o seu produto educacional é o website. Então, é aquela página do website que você fez e colocou os diferentes materiais, os links para os vídeos do YouTube de música, como você apresentou um agora, que, aliás, são muito legais, ou até mesmo para o vídeo da aula que você fez com os alunos. Então, eu acho que isso poderia ser chamado do seu produto educacional. Além disso, Jones, eu senti falta no seu produto educacional, que pode ser tanto que é o website, de duas situações. No website, eu senti falta de você abordar a probabilidade, então que você colocasse alguma coisa de probabilidade no website em si, alguma discussão. E uma segunda coisa que eu senti falta é de um material que o professor pudesse clicar, baixar em PDF, imprimir e levar para a sala de aula, quando as aulas forem físicas, presenciais, né, no caso, para ele utilizar. Então, hoje, um professor que quer fazer o que você fez na sua dissertação, que é uma das grandes contribuições do seu trabalho, vai ter que ler o seu trabalho e ir pescando no seu trabalho, na sua dissertação, os enunciados que podem ser interessantes dele discutir com os alunos. E isso não é algo que muitas vezes os professores têm tempo de fazer. Então, eles podem até gostar do trabalho, mas eles podem não encarar fazer isso porque eles não têm esse tempo muitas vezes. Então, eu sugiro que você faça um arquivo PDF em que as provocações, as atividades ou as perguntas, como você chamou no texto, estejam presentes para o professor simplesmente levar para a turma e discutir com a turma aquelas questões. Então, aí, se precisa de um link para ouvir uma música, ou de outro link, pode colocar nesse material PDF também. Então, todo aluno vai saber que na hora que chegar em tal lugar, por exemplo, eu achei riquíssimo lá nos apêndices do seu trabalho, ou anexo, eu não lembro do que você chamou, quando você apresenta links que discutem o jogo de dados de Mozart, diferentes links. Então, depois que eu terminei de ler a sua dissertação, eu acabei também indo para aqueles links e brincando. Quando eu percebi, estava eu e meu filho fazendo um monte de música diferente, sabe? De brincar mesmo com a situação. Então, tem um apelo lúdico muito interessante na sua dissertação, que pode ser, como você bem colocou, um chamariz ou até mesmo um contexto interessante para discutir probabilidade. Então, você pode colocar esses links até nesse material em PDF que o professor vai imprimir para os alunos, de modo que eles podem ver o link e saber que isso existe, que eles podem, de repente, digitar aquele link e acessar. Então, fica ali registrado no material que os alunos vão ter. Então, para mim, essa é uma situação que você tem que necessariamente dar uma namorada, que é de melhorar o seu website, colocando informações sobre probabilidade, já que o seu foco, pelo que eu entendo, é probabilidade, jogos de dados de Mozart, então tem que ter as duas coisas, e fazer um arquivo PDF, que pode, inclusive, estar como anexo da dissertação também, mas eu penso nele mais para o seu website, de modo que o professor, depois de conhecer o que é aquilo que você está vendendo, que você quer sugerir como sendo uma possibilidade interessante de contextualizar o ensino de probabilidade, você pega e necessariamente imprima, e o professor pode baixar o material PDF e trabalhar com os seus alunos aqui, tá bom? Então, essa é a ideia essencial. Justamente por isso, Jones, e por conta do que você aponta na introdução do seu trabalho, é que eu também tenho uma sugestão com relação à forma, aos capítulos. Primeiro que, eu confesso que eu nunca tinha visto em uma dissertação o que eu vou chamar de parte A, parte B e parte C, e dentro das partes, diferentes capítulos. Mas o meu estranhamento logo se transformou numa avaliação bem positiva. Eu gostei disso, achei diferente.
Então você chama de fundamentação teórica, referencial teórico, e bota ali o que é referencial teórico. Aí vem a parte 2 e assim vai. Mas eu tenho uma discordância em relação ao que você escreveu, porque é o seguinte, por conta a gente até tinha falado sobre isso lá naquele dia que eu participei da aula da Bárbara, por exemplo, da dificuldade que poderia ser e tal, fazer a coleta com os alunos. E assim, quando você chama a parte 3 de resultados e discussão, parece, para quem vai conhecer a sua dissertação, de que o principal do seu trabalho está aqui. Ou seja, que tudo que foi feito antes, ele prepara o terreno para esse momento. Para mim, não é o que acontece. O mais importante do seu trabalho não é a análise das questões que os alunos responderam. Né? Aquilo lá é um complemento para mostrar que os alunos se interessaram pelas atividades. Eles, de certo modo, te ajudam a defender que o seu trabalho ele pode ser empreendido em outras salas de aula e ter o interesse dos alunos como esses alunos se interessaram. Mas o tchan do seu trabalho, o foco o principal resultado do seu trabalho é você pegar o conteúdo de probabilidade, jogo de dados de Mozart, mesmo que o jogo de dados de Mozart já tenha sido discutido em termos de probabilidade, mas construir uma sequência didática utilizando isso para uma sala do ensino médio. Nesse sentido, para mim, você pode até deixar a parte 2 chamada de metodologia, mas eu traria a parte 3 para antes do produto educacional, porque ele é o seu tchan, ele é a hora que você mistura tudo, ele é o seu resultado. E aí, é lógico que eu não chamaria de resultados de discussão, mas eu daria um nome um pouquinho assim, produtos educacionais relacionados à pesquisa e às impressões dos alunos. E aí, pronto, as pessoas entendem que ali estão os resultados e as discussões que podem ser empreendidas acerca do que pode ser feito. Tá? Outra observação que eu quero fazer de modo geral, Jones, é com relação às questões que você apresenta. Primeiro, eu queria destacar um aspecto positivo, que é o fato de você criticar o texto da BNCC quando você apresenta sobre a BNCC. Então, é uma coisa que eu tenho sugerido muitas vezes para as pessoas fazerem, porque você está falando da BNCC, especificamente da matemática. E a BNCC de matemática, ela tem uma intenção boa, foram convidados pesquisadores renomados da área para discutir a BNCC, mas de um momento para o outro, isso tem a ver com o momento político que a gente está vivendo já há alguns anos, as impressões desses pesquisadores foi descartada. E eis que foi aprovada uma base nacional curricular comum que é muito criticada no que diz respeito aos professores de matemática que estudam o documento. Então, você fez algumas ressalvas lá que eu vejo que são bem interessantes e eu elogiei que sejam feitas. Só para você ver a seriedade da coisa, Johnny, eu participei de uma banca lá da Universidade Federal de Minas Gerais e a pessoa citou a BNCC e disse que, segundo a BNCC, a modelagem matemática era. E aí ela pegou e disse o que estava na BNCC, página e tal. Aí eu corri na BNCC dar uma olhada, e não foi muita surpresa para mim, porque eu já tinha feito o estudo da BNCC antes. Perceba que a BNCC copiou literalmente, sem mudar uma vírgula, uma citação de um pesquisador chamado Bassanese, que quem trabalha com equações diferenciais deve conhecer, e que é o cara da modelagem matemática no Brasil, que ele escreveu em 2002. A BNCC colocou agora no texto sem fazer uma menção ao cara. E aí eu comecei a procurar, não é uma vez não, a BNCC está cheia de plágio. Cópias idênticas de textos de teóricos renomados, inclusive da França tem alguns, para as quais eles nem citam o nome da teoria. Parece que foi coisa daqueles entes que escreveram um documento e que ninguém sabe quem é. Então eu gostei quando você colocou essa perspectiva um pouco crítica ali. Deixa eu ver o que mais que... sim. Só que na hora que você apresenta as questões, você chega uma hora que começa a falar de questões que não têm relação com o jogo de dados de Mozart. Talvez porque você tivesse a intenção que mais conteúdos de probabilidade combinatória aparecessem para além daqueles que você conseguiu utilizando o jogo de dados de Mozart. Particularmente, eu não vejo que isso seja interessante para o seu trabalho de dissertação. Porque a dissertação ela tem que ser localizada, ela tem que ser focada. Isso significa que aquelas questões que nada têm relação com o seu objetivo no trabalho, que é construir uma sequência didática, abordando probabilidade a partir do contexto do jogo de dados de Mozart, ou seja, a partir do contexto que é a música, aquelas atividades eu sugeriria tirar sem prejuízo algum para o seu trabalho.
a pessoa que quiser pegar outras atividades que não sejam com dados, com jogo de dados de Moza, pode usar diferentes livros e sortear, selecionar alguns para trabalhar em sala de aula. Então, não vejo necessidade de você se perder na dissertação, uma vez que você consegue e tem focado na maior parte do tempo. Então, eu selecionei alguns, você vai ver no decorrer do trabalho a minha opinião. E eu sugiro que você também evite usar uma palavra que é muito mal vista no que diz respeito aos trabalhos ligados ao ensino e aprendizagem da matemática, que é a palavra exercício, que é muito forte na gente, porque a gente vem de uma tradição em que a palavra exercício é muito comum. Mas exercício, de modo geral, é entendido como aquela atividade que, de fato, a gente faz com os alunos em sala de aula, mas que tem mais uma intenção algorítmica do que conceitual. É quando o sujeito, de repente, quer treinar, sei lá, algumas propriedades de derivação e acaba tendo um exercício para derivar diferentes funções. Então, aí sim é exercício. Mas não é o caso do que você propõe. As atividades que você propõe, elas não são facilmente feitas pelos alunos como se fosse um algoritmo a ser executado como treino, como exercício. Então, eu sugiro que você tire essa palavra do seu texto, porque eu não acho que caiba ali, e utilize questão, enunciado, tarefa, atividade, que são palavras que são mais benquistas na academia, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Eu sempre me organizo, eu vou pintando de verde no texto aquilo que eu acho que eu poderia falar aqui. Mas quando eu vejo, eu me empolgo e começo a misturar tudo que já me vem na cabeça. Então, agora, se você me permite, eu vou dar uma namorada no texto, rapidão, para ver das páginas que eu anotei, se tem alguma ainda que eu gostaria de colocar para a gente discutir, tá? Eu acho que quando você apresenta os resultados do PISA, eu sugiro que você tanto apresente essa tabela que você colocou na apresentação, que eu acho que pode complementar o resultado nos diferentes anos, mas principalmente eu fiz uma observação aqui de você tentar, na sua escrita, tirar o peso de que é necessário pensar em novas estratégias de ensino de matemática para melhorar os resultados dos alunos, porque a situação no nosso país é muito complexa, Jones. Então, nós temos desde a falta de investimento na educação, nós vivemos hoje uma onda de desvalorização de quem trabalha com a educação. Então, hoje em dia, quem é professor, principalmente da universidade pública, vocês sabem disso, é um bando de vagabundo, muitas vezes, para a sociedade de modo geral. Então, eu acho que vale a pena não colocar tanto peso de que os resultados são por conta dos métodos de ensino. Tem a questão da própria condição socioeconômica e cultural e social dos alunos com os quais a gente trabalha, né? E diferentes situações que são complexas. Então, eu fiz uma sugestão de texto para você melhorar a justificativa para usar isso. Em um determinado momento da introdução, você coloca coloca uma pergunta que eu entendo que não foi com o objetivo de ser a pergunta da pesquisa, mas toda vez que a gente fala em pesquisa, eu entendo que é importante, para além de um objetivo geral, como você apontou, e eu concordo com ele, só fiz a sugestão para tirar uma palavrinha, muitas vezes enunciar um problema, fazer pesquisa, resolver um problema. Então, no seu caso, você coloca, existe relação entre música e probabilidade? Eu acho que uma pergunta como essa pode ser respondida facilmente com sim e não em uma visita na internet, por exemplo. Então, você já consegue achar algumas coisas. Mas eu sugiro que você elabore um pouco mais. Então, desse modo, surge como interrogação de pesquisa como utilizar a música como contexto para a discussão de conceitos de probabilidade. Então, é isso que você fez. Você foi pensando como utilizar a música, e aí você escolheu o jogo de dados de Moza, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha me dedicado a estudar como me dediquei a ver todos os vídeos, a ver tudo que eu li, ler o seu texto com cuidado, e fiquei apaixonado por isso também, mas algo para eu discutir e trabalhar com os meus alunos futuramente. Ok. Isso não preciso falar agora. Não preciso falar depois, qualquer coisa você vê e pergunta. Ok. Em alguns momentos você sempre coloca assim que seu objetivo é fornecer aos professores do ensino médio, etc. e tal. Eu sugiro que você coloque direto o que você fez e não que seu objetivo era para os... que você não vai investigar como os professores do ensino médio usaram isso que você fez. Ou se isso serve como uma atividade para os professores do ensino médio. Você não perguntou isso. Então, seu objetivo é construir uma proposta de ensino que utilize probabilidade e música. Né? E aí, a sua justificativa é porque você considera importante e pode contribuir com professores do ensino médio que lidam com esses conteúdos. Ok. Isso daqui eu já falei, nessa minha falança toda.
Já falei também. Cara, essa ideia de pintar de verde foi ótima, eu não usava isso antes. Chama atenção em relação ao pintado de amarelo aqui. No que diz respeito aos conceitos de combinatória. E, para começar, um elogio e depois um pedido de cuidado. Por exemplo, você apresenta a permutação e logo depois que você apresenta a fórmula de permutação, por exemplo, você interpreta a equação em língua portuguesa. Você dá um jeito de explicar por que a fórmula é do jeito que ela é. Então, isso eu já achei muito bonito da sua parte. Para quem é aluno do Profimática, vale a pena dar uma olhada. Então, por exemplo, ele coloca assim, a equação 1 é interpretada como? Ao escolher o primeiro objeto, tem CN opções. Se escolher o segundo objeto, tem CN menos 1 opções. Pois 1 já foi retirado. Sabe quando você meio que traduz por meio de um texto aquilo que está na forma? Mas eu ia pedir para você dar uma olhada na sua tentativa de fazer a mesma coisa para arranjo. Eu justifico aqui o meu desconforto, eu acho que há um problema conceitual na sua explicação, tá? Então depois você dá uma olhada, e se eu não me fizer entender, porque nem todo texto, inclusive dos comentários, precisa ser compreendido o tempo todo facilmente. Então você entra em contato e a gente conversa, tá? Ok. Com relação à figura 2 que você utiliza, os diagramas de Venn, também eu peço para você, de repente, só pintar aquilo que de fato te interessa, porque se a gente olhar as figuras B e C, são exatamente iguais para mostrar coisas diferentes, então vale a pena dar uma repensada nas figuras, e assim vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não sei como é que foi, mas eu que já estudei um pouco de teoria musical, Andrés, fiquei te imaginando aqui, orientando essa parte do Jones, assim, essa frase aqui tem cara de ter orientação do Andrés. Está bem escrito, tem algumas pequenas sugestões. E aqui é o que aconteceu, por exemplo, você fala do compasso 3/8, né? E aí não explica rapidão o que é, fala assim, cara, mas precisa explicar aqui. Aí depois que eu faço toda uma observação, chega lá embaixo você explicando detalhadamente o que era o tal 3/8. Falei, olha só, nem precisava ter perdido um tempo meu explicando o que precisava ser explicado. Né? A questão das partituras, cara, é muito bonito isso. Matemática e música tem tudo a ver. Isso é muito lindo. Partitura de piano é sensacional de se ver. Difícil de tocar, é sensacional de se ver. Ok, já falei sobre isso também. Uma sugestão é que as suas perguntas sejam mais autossuficientes, Jones. Às vezes o seu texto está discutindo uma coisa e você faz a apresentação de uma pergunta na sua sequência didática. Para quem está lendo o texto, a pergunta faz todo sentido. Mas ser autossuficiente significa, tá, vamos supor que agora eu só conheça o jogo de dados de Mozart e eu queira responder essa pergunta. Eu vou entender o que ela quer dizer? Talvez sem o texto que antecede, não. Então as perguntas, às vezes, têm que repetir algumas coisas que são óbvias e que ali soaria até cansativo, porque elas precisam ser autossuficientes para o produto educacional depois necessariamente fazer sentido, tá? Já falei sobre isso também. Já falei sobre o website. Já falei sobre isso também. Ok. 116, 142 para terminar. O que eu coloquei aqui? Eu vou fazer mais uma observação e depois só tenho mais duas observações e talvez a última nem faça. Mas essa daqui eu acho interessante fazer. Na questão 9, quando você analisa o que os alunos escrevem sobre onde se usa matemática, eu vi uma coisa que me incomoda já há muito tempo, Jones, e que não é privilégio só do professor que lida com o ensino médio. Infelizmente, o é também para quem lida com o ensino superior. Então, você fala em quais situações do dia a dia você percebe a matemática, e daí os alunos vão respondendo os lugares. E eu acho que vale a pena, Jones, você gastar uns 2 parágrafos para discutir aqui a ingenuidade dos estudantes acerca das situações do dia a dia em que usam matemática. As respostas desses alunos aqui, que eles pensam onde a matemática é usada no dia a dia e tal, as respostas desses alunos são as mesmas respostas que uma criança do 4º ano dá. E são as mesmas respostas que alguém que está, muitas vezes, cursando matemática ou uma engenharia também dá. Então, o que está acontecendo é que a gente, muitas vezes,
os alunos passam por uma formação matemática escolar enorme, e os exemplos de onde se usa a matemática continuam sendo aqueles que fizeram sentido para ele um dia, que foi lá dos anos iniciais. E isso é uma crítica muito grande que a gente tem que fazer e que justifica a realização do seu trabalho para a importância de se contextualizar a matemática que a gente ensina sempre que possível. Nem sempre é possível? Talvez não. Talvez haja matemáticas que sejam mais difíceis de você contextualizar. Mas é possível que depois da sua pesquisa, quando os alunos responderem a mesma pergunta, eles podem dizer assim, olha, se usa na música também. Tem um jogo que se trabalha com probabilidade e a de composição de um cara chamado Mozart. Quando o cara responde isso, significa que nós plantamos, felizmente, um contexto novo e diferente daqueles que vieram a trajetória inteira dos sujeitos por conta da cultura escolar, que é muito descontextualizada, muito desinteressante. Então, eu acho que vale a pena você fazer uma discussão sobre esse aspecto da ingenuidade dos alunos, não como quem diz que os alunos precisavam ser mais, mas como quem diz que nós, professores, temos feito menos, né, de levar situações em que a matemática seja significada para além de compras, de ir ao mercado, padaria e etc. Deixa eu ver o que mais eu coloquei na página 142 sem observação. A questão das discussões, só um detalhe, adorei as suas questões sobre a probabilidade de se retirar números no jogo, no lançamento de dados, quando o dado é viciado, sabe? Eu acho que, sabendo, essas sacadas, como é que você chama isso de exercício? Não pode chamar isso de exercício, entendeu? Não tem cara de exercício, daí tem que parar e pensar. Isso é sensacional. Ou ainda, como a gente vai viciar um dado? Deem um jeito de viciar um dado aí e me provar que ele ficou viciado do jeito que vocês queriam, sabe? São atividades que soam muito mais o fazer matemática do que aquilo que a gente muitas vezes tem chamado de fazer matemática. Com relação na página 142, eu vou na mesma vibe que o Leandro. Eu achei sensacional, professor Leandro, vocês já terem produzido esse número de artigos, mas eu gostaria só de fazer uma ressalva que eu acho que é importante. Jones, você já coloca até para quais revistas esses 2 últimos artigos foram submetidos. Eu não acho que é interessante fazer isso, sabe? Porque os trabalhos estão sob avaliação ainda. E a sua dissertação ela vai ficar aí para muito tempo. Então, pode ser, vamos supor, que um dos seus trabalhos seja reprovado e retore. Você nunca mais vai colocar em lugar nenhum? Não, você vai arrumar de acordo com o parecer da banca e vai mandar para outro lugar. É assim a vida do pesquisador, aproveitando-se dos pareceres dos revisores de revista. Então, sempre que eu faço um parecer e reprovo um trabalho, eu faço muitas sugestões, porque a minha intenção não é que o cara desista, mas é que ele deixe o trabalho melhor do que estava antes. Para você ter uma ideia, eu tive um trabalho reprovado de um aluno meu esses dias numa revista. E aí nós começamos a mexer no artigo. Cara, agora que a gente encaminhou ontem para outra revista, eu estou dando graças a Deus que ele foi reprovado. Você não tem noção de como o artigo ficou melhor, mas precisava desse olhar externo da banca. Então, minha sugestão é você dizer sim, que foi feito mais 2 artigos sobre o assunto da dissertação e que os 2 estão sob avaliação, mas não indicar detalhes dessa submissão e muito menos apresentar os artigos na íntegra como você fez. Porque você pode se comprometer e depois não ter como mudar o trabalho. Mas a iniciativa é muito importante, ficam aqui meus parabéns, e é óbvio que eu entendo que talvez isso seja para a gente da banca saber quais são os artigos e poder lê-los também. Então, eu não sei quais eram os planos de vocês a partir do momento da defesa. Eu ainda vou conseguir, Rodrigo, de repente, sei lá, daqui uns 10 anos, quando a gente participar de uma nova banca juntos, não que a gente só vai participar daqui 10 anos, pode ter várias no meio, mas você vai perceber que, de repente, eu consegui me evoluir e ser mais rápido na minha fala. Mas eu vou parando por aqui, agradeço o convite mais uma vez, Jones e Rodrigo, meus parabéns, e as demais anotações eu encaminho no arquivo em PDF para vocês, tá? Andres também. É isso. Obrigado, Rodolfo. Não, eu não esperava menos, né? Na verdade, eu sabia que vinha muita coisa boa por aí, né? O Rodolfo, né, acaba contribuindo aí, né? Tem essa visão, né? É o cara aí da educação matemática, então não esperava menos, né? Desses comentários, muita coisa aí, acho que foi interessante que foi pontuada, né? Para a gente também, né, tomar certos cuidados. Mas muito bom, eu agradeço, Rodolfo. Bom, basicamente assim, pessoal, rapidamente, a questão do tema aí de probabilidade, eu não vou dar eu faço parte da banca, né, formalmente, mas as minhas perguntas já
cansei aí de fazer para o Jones, a gente sempre conversou aí quase que semanalmente. A questão mais do tema, eu achei que o tema é um tema bastante interessante. Eu tinha assistido uma vez uma palestra do professor Andrés falando de sistemas dinâmicos, né, que é uma área que eu me interesso muito, e ele trabalha bastante com essa parte, né, digamos assim, mais aplicada, né? A gente é um pouco mais da área teórica, ele, né, consegue proporcionar problemas assim, uma riqueza matemática bem grande, principalmente a parte de fractais, que é quando a gente começou a dar início, né, nessa pesquisa, e o Jones falou, não gostei muito de fractais, vamos fazer outra coisa. Então, o professor Andrés, ele apresentou, né, esse tema, então foi muito interessante, porque eu também não conhecia, né? Ele trabalha bastante com isso, e quando se fala muito na questão da escrita, eu até na última reunião comentei isso com ele. O professor Andrés tem um olhar assim, né, biônico, que consegue enxergar erro que a gente nunca consegue ver nada, né? E ele vai lá minuciosamente, corrige, faz grandes sugestões. Então, eu não sei, professor André, vou abrir a palavra, né, para você, se eu quiser fazer algum comentário, né? Teve participação super ativa aí no trabalho, então, caso você queira dar algum comentário, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer aí a banca por aceitar o convite, né? E também agradeço também os comentários e as observações, são de um grande valor para a dissertação do aluno, né? Todas observações muito construtivas, né? São muito valiosas. Ficamos bem agradecidos por participarem desta banca, né? Com relação ao aluno Jones, pois ele é um aluno muito dedicado, ele é um ótimo engenheiro, um ótimo professor, já foi colega meu aí da disciplina de sinais, né? De controle 2. Como falou o professor Leandro, teve algo excepcional, que nós conseguimos formar um trio, né? No qual ficamos empolgados ao redor da música e da matemática, né? E esse empolgamento nos deu para trabalhar, inclusive durante as férias, né? Em dezembro e janeiro, revisando uma, duas, três, chegamos como até 9 revisões do documento, reuniões semanais, né? E esse se deu esse trio por causa também do que o professor Rodrigo, um ótimo professor, um ótimo matemático, né? Sim, e eu estava aí fazendo um enlace entre os dois, né? Entre a música e matemática. Então, tudo combinou, tudo deu certo aí no nosso trio, né? Inclusive, nós estamos até já pensando em métodos e além do que o estudante fez na dissertação, só que o mestrado tem um limite, tem umas datas, né? Porém, nós já estamos pensando aí esses trabalhos futuros sobre como incluir o jogo de dados de Mozart com a teoria de Bayes e com cadeia de Markov, né? Com outros temas mais avançados. Só que tivemos que parar aí. Então, eu já tinha recomendado um compositor que criou a música estocástica, música totalmente aleatória, que chamou o compositor Yannis Xenakis, um compositor grego, que ele usou distribuições de Poisson, distribuições exponenciais, né, para criar obras orquestais. E já estamos começando a analisar, a procurar as referências, porém não, o tempo estava esgotando, né? Então tínhamos que parar, né? Então deixamos para trabalhos futuros, né? Porém, então, este tema jogo de Mozart vai continuar. O Johnny vai herdar aí para o próximo mestrado e vai continuar porque é um tema muito apaixonante, né? Sim, aí contextualizando com relação ao jogo de Mozart, Mozart é um compositor clássico, a segunda paixão dele eram os jogos de azar. Ele gostava muito de jogar bilhar e cartas, né? Ele até convidava nas aulas de piano a seus alunos, parava as aulas para convidar a jogar cartas e parar a aula, né? Ele era um
jogador. Então, por isso ele criou esse jogo de dado de Mozart. No entanto, existe uma controvérsia, se realmente foi dele essa partitura, porque nessa época existiam muitos jogos similares musicais, né? Então, as pessoas para que tivessem mais sucesso colocaram o nome de um compositor famoso, né? Então existe a controvérsia, né? E até tem análises por aí de harmônicas e contrapuntísticas que falam que Mozart não poderia ter criado uma partitura desse tipo, né? No entanto, pues, se le adjudica a composição ao Mozart, né? E, eh, e olha, com certeza vamos continuar aqui trabalhando sobre jogos de Mozart e avançando mais, né? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês, ouvintes, né? E termino aí parabenizando ao, ao professor Jones, né? E só isso, muito obrigado. Obrigado, Andrés, né? Obrigado aí pelas palavras também. E não sei como é que a gente pode fazer. Nós temos agora um tempinho aí para discussão entre a banca, né? Que vai chegar da hora final, né? Não sei se a gente pode. A gente pode sair conversando aqui. Abrir uma sala nova, Rodrigo, e vocês três entram. E Uma sala nova? E nós esperamos nessa. Tá bom, Aí, vou aqui fazer no isso. chat eles entram, você, o Rodolfo e o professor Leandro entram. Tá bom, vou fazer isso já e encaminho o link para vocês. Bom, para passar o tempo, a gente pode tentar criar um novo minueto aí para todo mundo poder ver. Ô, Jones, boa ideia. Poderíamos sortear aí um número entre 2 e 12, né? Ou cada um sortear por pares, sortear 2 números e somar. Tem aqui um programa que eu fiz para criar esses programa que eu fiz para criar esses vídeos do minueto. Então, dá para sortear aqui com os dados. Então caiu 5. Vocês conseguem ver o programa ali, né? 5. Sim, dá para ver, Jones. Agora 10. 10 de novo. Tá difícil. 4. Esse dá 8. Aqui dá 5 mais 4 dá 9. Quando eu errar, vocês me corrigem. Esse dá 10. Esse dá 8. Aqui temos 6. 6 de novo. Ô, gente, estão me 4. ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos sorteando O Jones está um minueto aí. demonstrando aí os dados. Estamos com pressa? Tá mostrando os dados que você colocou ele no forno, Jones? Não, esses eu não tenho mais. Continuamos aqui ou... Tá sem áudio. Agora voltou. Continuamos aqui? Não estou ouvindo, Jones. Ah, beleza. Continuamos aqui ou a gente... Eu vou... a gente chegou num parecer ali, foi muito difícil, tá? Foi uma coisa extremamente complicada chegar nessa conclusão aí, mas então, tem que falar aqui. Então, eu vou ler só uma parte aqui da ata de defesa, que é o que de fato nos interessa. Então, considerando o trabalho avaliado, né, formalizo para fins de registro,
por meio dessa declaração, minha decisão de que o candidato pode ser considerado aprovado. Aí... Obrigado, obrigado aos Parabéns, Jones, professores. parabéns. Eu acho que isso aqui depois, bom, nada mais havendo, tem uma parte aqui das observações de defesa, nada mais havendo tratar, a sessão será vai ser encerrada, né, às 17h14, às 17h14, né, dela sendo lavrada a presente ata que segue assinada pela banca examinadora e pelo candidato. Bom, Jones, parabéns aí pelo trabalho, então aprovado aí no mestrado, né, aprovada a dissertação. Parabéns. Tá certo, então, muito obrigado, muito Parabéns, obrigado. Jones. Parabéns, hein? Valeu, muito obrigado. Mas então vamos aproveitar e terminar o sorteio aí dos dados. Já sorteei 12 números, faltam mais 4 ainda. Eles têm que aparecer para frente. Vai Então virar aqui a composição da caiu o defesa, outro. é isso? Vai virar. Aqui deu 6 e 6, dá 12. Aquela música que o Jones vai ouvir a música a noite inteira hoje. E esse aqui deu 2 e 2, dá 4. Então, fechou. Então, tá executando ali. Faz os cálculos todos. Deixa eu mudar isso aqui para o vídeo. E daí aqui ele já calculou o áudio, já calculou a partitura e tudo. Ele só está calculando agora o vídeo, a parte da animação. Então eu vou abrir agora a partitura. Você vê, se você fosse só matemático, você não ia fazer nada disso. Aqui é a partitura da música que está sendo criada. Um pouquinho é de ser nerd mesmo, não tem como negar. Mas já termina, tá aí quase no 3.774. Ainda bem que o computador é mais rápido de contar do que eu. Então, finalizou aí. Então daí, nessa janelinha aqui eu tenho a partitura. E nessa janelinha aqui eu tenho o vídeo, eu vou executar e mostrar para vocês. Então, Muito segundo bom, o Rodolfo, essa é o minueto, é a composição da dissertação. Dentre todas as possibilidades. Dentre todas as possibilidades, essa foi sorteada. Gente, eu agradeço muito a participação de todos aí que vieram assistir a defesa e agradeço novamente Leandro, Rodolfo, né, Rosângela, os professores aí que se dispuseram a olhar o trabalho, a examinar, né, contribuir aí, né, muito obrigado e se Deus quiser aí nos vemos, né, em breve, né. Então, um abraço a todos vocês aí. Tchau, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, abraço e mais uma vez parabéns para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. tchau, tchau. Tchau, tchau, hein? Parabéns novamente. Valeu, Leandro.